é possível a manifestação de dois espíritos sofredores no mesmo médium, na mesma comunicação psicofônica? Dois espíritos se comunicando ao mesmo tempo numa comunicação É, psicofônica? é possível a manifestação de dois espíritos sofredores no mesmo médium, na mesma comunicação psicofônica? Compreendo que seria simultaneamente, né? Eu acho que ele está querendo dizer simultaneamente. Olha, existe um mecanismo bastante sutil nessa questão. Dar passividade psicofônica a dois espíritos ao mesmo tempo não é um fenômeno que a gente encontre na literatura espírita. Mas pode haver um fenômeno parecido, que seria através da intuição. Como seria essa ideia? Seria mais ou menos assim: eu sou médium e eu percebo dois espíritos perto de mim. Eles não estão necessariamente realizando uma manifestação psicofônica. Eles não estão realmente utilizando uma conexão espiritual na qual ele se vale do meu aparelho fonador para se expor. Ele não está, de fato, falando através de mim. Não está acontecendo uma apropriação no sentido de que esse fenômeno se dá pelas conexões dos centros de força que produzem a fala através da qual o pensamento do espírito se expressa por mim. Pode acontecer um fenômeno parecido, que seria o seguinte: um fenômeno de intuição, em que eu possa dizer, aqui perto de mim, eu estou percebendo dois espíritos. São duas entidades que estão numa situação muito difícil. O primeiro deles é um espírito que sofre muito, e ele diz mais ou menos assim: ai, que dor, como está difícil, como está complicado. E ele está se sentindo dentro de um buraco, ele está num processo de sofrimento dentro de um buraco. E tem um outro espírito do lado dele que está desesperado porque o primeiro está no buraco, mas ele não consegue tirar. Então ele se desespera e ele grita do lado de fora, dizendo: socorro, alguém me ajude, preciso tirar fulano que está no buraco, me ajude, alguém me ajude. Então você vê, ele está dando a comunicação de duas entidades, mas não é psicofonia. É um fenômeno intuitivo, em que ele percebe a situação e ele traduz a situação através da fala, mas não chega a ser um fenômeno psicofônico. Da mesma forma que eu, numa reunião mediúnica, posso dizer assim: eu estou vendo um espírito entrando aqui. É um espírito de uma mulher e ela está dizendo que ela veio aqui para fazer isso, 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 isso. E eu começo a falar o que o espírito está dizendo. Não é psicofonia. É um fenômeno de vidência e audiência que eu estou colocando com a minha voz. Mas não é psicofonia. É audiência que eu estou trazendo para as pessoas. Pode ser um fenômeno de desdobramento. Em fenômenos de desdobramento, acontece um fenômeno parecido, que existe até um caso desse no livro do André Luiz, se não me engano, é nos Domínios da Mediunidade, que ele desdobra e vai visitar o companheiro que desencarnou, que era pertencente ao grupo, e ele dá uma comunicação de lá para o grupo, e o que está em processo sonambúlico transmite a informação, não é psicofonia. O cara está ditando para ele e ele está reverberando a fala. Não é psicofonia. Então, num fenômeno que pode ser uma audiência, um fenômeno de mediunidade de audiência que eu falo, pode ser um fenômeno de intuição que eu trago, num fenômeno de desdobramento que acontece, eu posso dar comunicação sobre o conteúdo de duas entidades distintas ao mesmo tempo. Mas psicofonia é um fenômeno que tem um mecanismo distinto. No fenômeno da psicofonia,
o espírito se acopla ao médium e ele promove um processo de ajustamento no qual ele domina as cordas vocais. Então, ele se manifesta através da mente, mas conectado com o sistema fonador. E aí ele vai, através do aparelho fonador, verbalizando as coisas de maneira diferente do fenômeno da audiência, do fenômeno da intuição ou do fenômeno do desdobramento.